Olá, bom dia. Eu sou a Dilvia Ludovichac, trabalho na Paulus Editora, sou editora assistente e cuido dos catálogos infantil e juvenil da editora, entre outras atividades. Quero dizer que é uma satisfação estar com vocês hoje, nessa manhã de sábado, uma linda manhã de sábado, pelo menos, né? Nós que estamos aqui de São Paulo. E principalmente para fazer com que esse bate-papo gostoso, né, que é o lançamento do Teté do Abaeté, que a gente já vem esperando com tanta expectativa, é nesse sentido que nós queremos que o nosso sábado seja um sábado bonito, de poesia, de partilha de vida, de troca de experiências. E esse momento não vai acontecer só comigo, obviamente, aliás, eu sou só uma mediadora aqui, a gente vai ter uma mesa virtual super bacana, com gente muito bacana contando da experiência, né, da trajetória da produção desse livro. Mas eu já quero dar as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando a gente. Tem gente da Paulus, tem gente da Bahia, tem gente de São Paulo, tem gente até da Flórida, nos dando aqui, mandando beijos para a autora, para a ilustradora. Quero, em nome da Paulus, dizer que é uma honra fazer esse momento acontecer, principalmente porque todo livro infanto-juvenil produzido por nós tem o intuito de trazer uma mensagem de esperança, de solidariedade, de empatia, de sensibilização, especialmente no momento em que nós nos encontramos. Então, que seja essa hora uma hora de compartilhamento, uma hora de celebração da vida, uma hora de celebração pela chegada do nosso Teté do Abaeté. Então, vocês vão fazendo as perguntas, podem participar, a gente daqui vai tentando responder a todo mundo. Sejam muito bem-vindos principalmente os colaboradores da Paulus de Salvador, né, que estão acompanhando hoje, nessa manhã de sábado também, na pessoa da Shirley, que é a gerente, o Leonardo, que é o consultor, e toda a equipe que está lá à disposição. Gente, sejamos todos muito bem-vindos, que seja uma linda manhã. E eu quero chamar para essa mesa, né, onde a gente vai realmente falar da produção desse livro lindo, a autora Ana Dantas, que já está por aí. Eu já vou apresentar melhor cada um de vocês. Muito bem-vinda, Ana. Olá, Dilvia. Beijo, obrigada, gratidão. Já vi que tem aí a Nilda, Aino, Fernando Franco, gente do Paraná. Estou muito feliz, Teté também está feliz. Gratidão pelo convite. Seja muito bem-vinda, é uma honra estar na sua presença, viu? Quero chamar a Sandra Bonca, que é a ilustradora da obra. Sandra, uma amiga de longa data, querida. Muito beijo. Oi, Dilvia, a Nilda também, pessoal que eu vi aí. Estou me ajeitando aqui com esse notebook, que já sabe que está ao contrário. A gente vai se ajustando e temos uma hora para isso, mas eu tenho certeza que quem nos acompanha está mais preocupado que realmente a gente consiga compartilhar essa experiência, né? E se algum entrave acontecer ao longo da nossa conversa, a gente ajusta também. Bom, mas essa mesa não tem só essas lindas mulheres, a gente tem aí a honra de ter conosco também o Amadeu. Seja muito bem-vindo, Amadeu. Bendito fruto entre as mulheres, né? Uma honra para vocês, satisfação, esses sorrisos, e trazer assim, um pouco da vivência aqui de Itapuanzeiro, a pessoa que realmente nasceu entre a praia de Itapuã e a Lagoa do Abaeté. Então, estou aqui para, junto com vocês, situar um tanto, né, sobre esse lugar e sobre as histórias desse lugar, que agora ganha, né, mais repercussão com esse livro maravilhoso. Maravilha, muito bem-vindo, viu? Bom, então eu começo apresentando essa gente bonita que está aqui conosco hoje. Vou começar por você, Ana Dantas. Se não fosse você, essa história não se tornaria possível, não retrataria a história de tantas pessoas e não daria também a Sandra a oportunidade de recontar junto com você a história de Teté do Abaeté. Bom, a Ana Dantas, com muita vibração positiva e gratidão ao universo, ela já começa se apresentando assim, porque ela brilha, né? Ela é uma pessoa que transcende essa experiência bonita de vida. A Ana Dantas coloca amor em tudo que faz. Sua versatilidade profissional faz com que sua mente nunca pare de pensar, elaborar, criar, imaginar. Em todas as suas versões, escritora, roteirista, jornalista ou publicitária, Ana quer transmitir ao mundo, através das entrelinhas de uma escrita repleta de experiências, o poder que cada um de nós tem em essência perfeita e sublime. Autora de 7 livros, 5 deles infanto-juvenis,
Ana Dantas também consegue tempo para ser blogueira por opção. Como essa mulher consegue tudo isso, ela vai contar para a gente daqui um pouquinho. E após 20 anos trabalhando na área de marketing, ela esteve nos Estados Unidos, onde se especializou também, entre 2009 e 2010. Roteirizou e dirigiu o curta-metragem, que ela também vai conseguir comentar com a gente aqui, Red Choice, bem como escreveu o telefilme Caju com Pizza. Duas coisas delícias aí, né? A bibliografia completa e outros detalhes da carreira a gente vai ter acesso, a Ana vai falar depois da sua página, onde mais a gente consegue encontrar coisas a respeito dela. Bom, e a Sandra Ronca? A Sandra Ronca é escritora e ilustradora de literatura infantil, formada em comunicação social e pós-graduada em design e ilustração. Fez cursos nas áreas de artes, literatura e design em vários locais, inclusive na Itália. E em 2010 e 2011 participou de mostras também na Itália e no Japão. Sandra Ronca tem gosto pelo humor, o lúdico e acredita no poder transformador da arte. Já tem 26 livros publicados, sendo 7 como escritora também. Publicou A Casa e a Traça pela Paulus Editora. Então, ela já tem uma participação, um lastro de participação conosco aí há mais tempo. E o Amadeu Alves é diretor musical do grupo As Ganhadeiras de Itapuã. Eu não preciso nem dizer, então, que nós estamos em excelente boas mãos nessa manhã. E eu queria começar pedindo para você, Ana, conte para a gente de onde surgiu a ideia de Teté do Abaeté, que é uma história que eu, particularmente, desde a primeira vez que vi, né, o seu texto, ainda quando era só o original, antes de todo o trabalho de produção, que a cadeia do livro enriquece, né, e dá para a produção, eu já me emocionei, né, me vi em algumas cenas, porque, por incrível que pareça, sejamos em locais tão diferentes do Brasil, acho que existem realidades que põem como par nessa história, né, de sensibilidade, de emoção, de comoção, que eu acho que o livro também traduz para a gente. Então, por favor, conte para nós de onde surgiu essa linda história. Sim, Dilvia, eu digo que eu fui presenteada com o universo por essa criação, porque, assim, é inspiração pura. Eu acho que a Teté, ela traduz muito do que muitas mulheres representam, não só no Brasil, mas no mundo, porque se a gente for ver a linha da Teté, ela é uma mulher forte, que cria seu filho sozinha, mas ela tem um poder dentro dela tão grande que ela transpõe qualquer obstáculo, né? E ela não fica nessa questão do vitimismo, do pobre de mim. Ela tem um obstáculo, ela não se ofende por isso, eu não vou contar qual é o obstáculo, óbvio, para não quebrar um pouco a surpresa, ela não se ofende por isso, e ela simplesmente diz assim, internamente, eu tenho o poder e eu vou resolver isso. E aí ela faz isso com muito amor. E quando eu digo assim que minhas obras elas permeiam pelo amor, é porque o amor, ele é uma energia, no meu entender, universal tão poderosa que ela é capaz de transpor qualquer coisa. Então, Teté, na verdade, eu digo que tudo que é inspiração vem do divino, né? Até a Sandra, quando ela deve ter criado as ilustrações, enfim, isso é divino, porque é uma conexão com o nosso Criador, e esse Criador é maravilhoso, porque ele nos oferta, nos presenteia a todo momento. Então, eu digo que, primeiro, eu fui presenteada com Teté, com essa história, que é uma história de superação, de amor, e aí tem uma relação de amor com o filho e com com ela mesmo, porque, em primeiro lugar, ela descobre o poder nela e ela sabe que ela tem amor próprio, e ela não se intimida perante os obstáculos da vida. Então, assim, na verdade, eu sou apaixonada por Teté como personagem, porque eu olho assim, nossa, um dia eu vou ser igualzinha a ela.
essa mulher poderosa. É isso. Perfeito, que joia. Obrigada por enquanto, Ana. E daí, eu não sei se todo mundo que está acompanhando a gente sabe como que esse processo acontece. Depois de uma história infantil pronta, a gente precisa dos olhos do ilustrador. Quem é o ilustrador? É essa figura que chega e completa e que conta junto com o autor uma história sob a perspectiva da ilustração. Logo, ele é um coautor também. E aí a gente tem a sensibilidade, a delicadeza, a leveza da Sandra, que trouxe para a Teté do Abaeté uma perspectiva linda, né, artística, que eu acho que os ilustradores são agraciados. Então, Sandra, conte para a gente como foi a tua experiência com relação, quando você recebeu o texto, né, quando o editor mandou para você o texto, escolheu você como ilustradora, qual foi a sua primeira impressão e como que você desenvolveu esse trabalho? A gente não está te ouvindo, Sandra. Estava passando caminhão, tirei o áudio aqui. Primeiro, eu quero falar da fala da Ana, né, que é muito assim inspiradora. Eu acredito muito também nesse poder do amor, da gente, algumas situações assim que eu vivi, eu falei, não, eu vou tentar pelo amor, né? Então, assim, eu acho que realmente move montanhas. E a questão da intuição eu acho maravilhosa, assim, porque quando a gente está em conexão mesmo e está aberto, assim, como é que a gente presta atenção em coisas assim, passou pela mente, né? Veio, chegou, e você observa aquilo. Então, várias vezes eu tentei assim praticar aquilo e tinha um resultado final. Acho super bacana isso. Bom, vamos a Teté. Primeiro, nessa questão da ilustração, é um mergulho assim, para entrar no texto, um mergulho assim de pesquisa, né? Vendo as ganhadeiras, vendo a lenda da Lagoa da Abaeté, a vegetação, os animais. Então, assim, tem esse mergulho de pesquisa e o texto fica com a gente. O que a gente está fazendo, né, acompanha. Então, toma banho, sai de carro. Às vezes, a solução de uma ilustração ela chega num momento que eu não estou... Eu até brinco. Às vezes, parece que eu estou trabalhando, não estou trabalhando. E vice-versa. Então, assim, num momento de relaxamento, às vezes chega alguma coisa. E a coisa mais bacana que aconteceu assim com o Teté foi que eu tinha feito essa pesquisa, né, com vegetação, com animais e tudo, e um dia de manhã, eu não sei se a Ana percebe isso, de manhã, assim, parece que a gente tem mais coisa que chega, é um texto, já acordei de madrugada também, já tomei nota de alguma coisa, então, assim, muito. De manhã a mente parece que está fresquinha e chega alguma coisa. Aí eu acordei assim e pensei assim, calango. Aí pensei, será que tem calango na Abaeté? Com certeza deve ter, mas eu tenho que pesquisar, né? Aí eu fui para a pesquisa, eu descobri que tinha esse calango em extinção. Eu acho que ele ainda não está extinto, né? Tenho essa impressão que ele está em extinção. Um calango raro é o calango do Abaeté, de 7 cores. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Aí ele tinha que entrar. A Ana está mostrando ele na capa, né? Engraçado, eu fiz a ilustração, eu não tinha informação que Teté ele tem 2 capas, né? A em português e em inglês. Uhum. Então, assim, o meu espaço seria só esse. Eu fiz o que normalmente a gente faz, a capa aberta. Eu fiz ilustração considerando aquele espaço. Então, eu trouxe o calango grandão. Isso aqui seria a quarta capa e a capa, né? Ele está super em destaque. Mas teve essa questão da capa ser metade do espaço, então eles fizeram assim, uma montagem e trouxeram a capa aqui. Continua o calango na frente, né? Muito legal. Antes eu tinha posto ele grandão, assim. Mas eu achei isso divino, gente. Falando em divino, né? Achei muito bacana isso. Foi realmente assim, um presente trazer esse calango. Eu acho que ele dá um diferencial aqui. Depois tem algumas curiosidades em relação à ilustração, que eu não sei se é o momento de mostrar, Dilvia. Eu fiz com técnica mista, eu uso colagem de tecido, de linha. Eu uso uma...
tem esse detalhe, né? Se a gente tiver acesso, depois as pessoas terão acesso, existe um trabalho que você fez muito bonito, que parece ser de juta, e que houve todo um cuidado, todo um tratamento editorial para conservar essa textura na capa, que eu acho que faz, inclusive, com que a criança possa fazer a experiência sensorial, que é genial com relação ao livro. Mas, claro, você pode falar das curiosidades do seu processo. Essa parte do título, do coração aqui, isso aqui foi realmente projeto gráfico da Paulus. Uhum. Eu fiz a parte da ilustração. Sim. Aliás, vou trazer um coração, elemento mais inusitado. Eu vou dizer que, me perdoa, Sandra, mas esse coração, quando eu vi a capa, quando o Frei me mostrou, eu fiquei apaixonada. Eu falei, Jesus Cristo, eu não conversei com a Sandra em momento nenhum. E parece que a gente teve uma conexão assim, de texto com ilustração. E como que ela sabe que tudo que eu faço é com amor? Esse coração, essa juta que você realmente passa a mão e sente como se fosse uma juta. Eu tenho um quadro feito de juta na minha casa, e tem juta aqui atrás que o pessoal da Livraria Paulus fez. É a coisa mais linda, né? Então, essa conexão realmente foi maravilhosa entre o texto e a sua ilustração, que e o projeto eu gráfico, impressionado. Essa parte foi do projeto mesmo. O que eu ia mostrar aqui é uma coisa mais inusitada que tem aqui nas saias, né? Até o Frei falou, faz o estilo da Casa e a Traça, que é técnica mista. Então, tem elementos de tecido, mas esse material que eu queria mostrar. Que lindo. Ele vem da casca, do saco de laranja, do saco de limão, esse que eu usei na saia, né? Então, tem algumas coisas assim. Outro detalhezinho. Aqui, na mesa... Ai, meu Deus, eu estou com aquele problema. Aqui, na mesa da professora... nos livros, né? Eu gosto muito de usar palavras nas ilustrações também, então são palavras, acho que poderosas aí. E aqui na mesa da professora, discretamente, tem uma frase: uma boa base para um novo salto, né? Que seria a educação. Eu achei que ficou super assim, legal, tinha a ver, né? Muito legal. Então, tem vários elementos aqui de papel, de fita, de tecido, de linha. Que eu acho que é toda a riqueza do teu arsenal, que torna cada livro que você ilustra. E é interessante como você falou uma situação que eu acho muito legal de reforçar com as pessoas que estão nos acompanhando. Normalmente, quando nós recebemos um texto editorial, é papel do editor mais ou menos pensar quem seria o ilustrador ideal para isso. Então, às vezes eu tenho a sensação de que a inspiração ela recai sobre o editor, que diz, cara, esse texto bacana cairia bem para esse tipo de ilustração. Então, quando vocês falam dessa espécie de sintonia que acontece, mesmo sem as pessoas se conhecerem, porque vocês duas não se conhecem pessoalmente, eu costumo dizer que é uma coisa meio divina, meio simbólica, que é próprio da arte, né? A arte une as pessoas, né? Faz com que as pessoas se aproximem por afinidades e quando existe amor no que a gente faz, como bem frisou a Ana e depois a Sandra, eu acho que o amor nos põe na mesma estrada. Bom, mas eu queria agora, na verdade, também fazer um comentário com quem nos acompanha. Existe uma proposta interessante que o Teté do Abaeté traz. Claro que assim, gente, o livro infantil, como uma manifestação artística, ele não tem nenhum compromisso de ser uma espécie de voz para defender um ou outro interesse, né? Ele o faz na gratuidade, que é uma coisa característica da arte. E eu acho que esse livro, eu sinto esse livro, ele tem um apelo social muito bacana, apesar da poesia, né, da arte, da leveza, que eu acho que é um grande, que não pode passar batido, né? Teté do Abaeté retrata a situação de algumas mulheres, eu não posso contar aqui os detalhes da história para a gente não perder a oportunidade, né, de que as pessoas busquem, mas eu acho que ele vai retratar a situação não só de mulheres, mas de muitas pessoas espalhadas pelo Brasil.
E aí eu queria, nesse momento, ouvir você, Amadeu, porque você é o diretor musical do grupo das Mulheres Ganhadeiras de Itapuã. Fale para a gente o que é esse grupo, né? Porque, de alguma forma, ele está sendo super bem retratado aí na história da Teté, e eu tenho certeza que a Ana, de alguma forma, desejou que essa experiência viesse à tona para que as pessoas, que as crianças, as leituras, de modo geral, conhecessem. Então, conte para a gente, Amadeu, quem é esse grupo e qual é o trabalho que você desenvolve lá, por favor. Bom, mais uma vez, bom dia a todos que estão nos escutando, né? Eu quero começar, assim, respondendo essa sua pergunta com a palavra família, né? E eu estou aqui agora sob o efeito de uma notícia que nós tivemos, em que eu peço um instante de reflexão, um instante de silêncio, pois a nossa matriarca, né, a dona Marinha, que é um dos esteios do grupo, ela sofreu uma perda muito forte agora, de ontem para hoje, com uma das filhas dela, né? Então, eu estou aqui administrando também um pouco esse sentimento, então trago essa palavra da família e peço só um momento de reflexão de todos nós, que a gente ligue o pensamento à força da espiritualidade, do conforto, para que ela, a família, possa estar em paz e bem fortalecidos. Muito do que já foi falado aqui, algumas palavras, refletem o que a gente vivencia aqui, né? Da força do feminino, né? Da força da mulher, da solidariedade, do poder de crescimento, de superação, da ligação entre pessoas que vêm de uma origem que está ligado a esse lugar, né? Esse lugar da Bahia, da cidade de Salvador, do bairro de Itapuã, e dessa lagoa, que é a força da natureza, a sua expressão, né, materna, a sua expressão de vida, a água do Abaeté, que agrega e que faz convergir tantos de nós, e isso vem desde tempos imemoriais. Se nós pensarmos nos povos que já se banharam nessas águas, que beberam dessa água, que, chegando até os dias atuais, ela continua cumprindo esse papel, essa função, e é o símbolo maior da força dessas ganhadeiras de Itapuã. Porque, através do trabalho de ganho, de lavar a roupa de ganho, elas passaram muitos anos convivendo na margem dessa lagoa. Então, muitas tetés do Abaeté, digamos assim, nasceram, foram criadas e também constituíram famílias. Isso vem lá dos índios, né? Passando por todo esse processo histórico que a gente viveu enquanto brasileiros, né? E chegando até os anos 2020, né? Então, ainda sobre esse impacto, né, dessa notícia, que requer do grupo um momento de união, que eu transmito aqui para as pessoas também, né? A gente está aqui para dar continuidade a esse trabalho. Então, cada pessoa que se interessa em conhecer essa história, cada pessoa que
que, de alguma forma, traduz uma compreensão sobre esse lugar, nesse caso, através da literatura, através da imaginação, através das imagens, né? E eu sou uma pessoa que estou ligada a todas essas expressões, mas sou uma pessoa do som, né? Eu trabalho com a sonoridade. Então, agora mesmo eu estou fazendo 40 anos de estrada musical, onde sempre me vejo como um ser que foi esculpido pela sonoridade da natureza, pela sonoridade dos encontros, das conversas, das manifestações culturais, da tecnologia também. Então, agradeço a vocês por poder estar aqui nesse momento, participando desse momento e trazendo um pouco, um conteúdo talvez mais da vivência realmente de quem nasceu aqui nesse lugar. O Ganhadeira é isso, a família é um grupo que tem uma alegria muito forte, que tem uma religiosidade muito forte, que em momentos como esses a gente vê a diferença, e tem um talismã, né, que as pessoas sentem quando encontram as ganhadeiras, uma alegria, uma percepção de que a vida vale a pena e que não é à toa que elas chegaram a conquistas tão importantes, né, tanto para o grupo como para o bairro de Itapuã, a cidade de Salvador, o estado da Bahia e o Brasil, e a força da mulher e da história humana. Obrigada, viu, Amadeu? E a gente aproveita, claro, o momento e reforça a nossa solidariedade à família da dona Marininha pela perda da filha. Eu acho que é isso que faz sentido, né? Se a nossa vida não for uma vida que nos põe ou que nos sensibilize diante da realidade ou da história das outras pessoas, não faz sentido. E a gente aqui está falando de arte, de história, de ilustração, de música, são todas manifestações do humano, né? Então, não dá para a gente negar que, sendo manifestação humana, há também um quê de sagrado, né? Independente da religião na qual a gente se posicione, ou que a gente acredite, existe uma força transcendental que nos põe na mesma estrada, né? E eu acho que quando a gente mexe com a arte, que é isso que nós quatro aqui fazemos, a gente tem um compromisso de suavizar as dores e as tristezas do mundo e das pessoas, e que bom que a arte é esse alívio, né? É esse bálsamo na nossa história. E por falar nisso, eu queria aproveitar mais uma vez para mandar um abraço para quem está aqui nos acompanhando. De novo, a gente tem gente do Pará, gente do Paraná, gente de São Paulo, gente da Bahia, gente do Rio, gente da Flórida, né? Como eu já mencionei aqui, amigos queridos que mandam beijos e excelentes e muitos elogios para vocês, né, pelo trabalho desenvolvido, os amigos da Paulus que reforçam nosso trabalho. E antes de seguir, quero só reforçar o livro Teté do Abaeté, faz parte de uma coleção nova da Paulus que se chama Um Pouco de Tudo, cujo objetivo é exatamente trabalhar em português e inglês. Então a gente vai ter aqui Teté do Abaeté na versão, primeiro na versão em português, e depois a gente vai ter, na parte de trás do livro, em inglês. O Teté do Abaeté pode ser encontrado em qualquer loja da Paulus espalhada pelo Brasil, nós temos 30 lojas, e mais a loja online, então, só para a gente deixar claro que não vai ser por falta de lugar para a gente encontrar o trabalho primoroso das meninas, né, da Ana e da Sandra, que a gente vai deixar de ler. Então, tá aí, tá disponível. Bom, seguindo o nosso bate-papo, eu queria agora tocar numa questão bastante relevante também do livro, de novo, nesse viés do apelo social. A gente acabou de celebrar, se é que nós podemos usar essa expressão, esse termo, o Dia da Consciência Negra, né? Se a gente ainda precisa celebrar em um dia, é porque a gente ainda não se deu conta que isso está misturado a todos os nossos dias, a toda a nossa vida, e que as pessoas precisam, de um modo especial, se libertar dos múltiplos preconceitos que existem na nossa sociedade. Ana, como é que você vê? Existe uma possibilidade de Teté do Abaeté ser esse despertar para essa reflexão das crianças? Existe uma preocupação do seu lado de contribuir com essa reflexão tão séria de todos os tempos, não é só de hoje, mas especialmente hoje, onde a gente vê
tantos reflexos de preconceito e de morte em todos os sentidos acontecendo na nossa sociedade. Fale para a gente qual foi, se você teve essa preocupação, esse cuidado com relação. Claro que a gente sabe que você teve, porque você é uma pessoa extremamente amorosa. Como é que você viu esse trabalho? Dílvia, é assim, eu tenho para mim uma coisa, quando a humanidade parar de segregar, dizer eu sou branca, eu sou preta, eu sou amarela, eu sou verde, eu sou azul, o amor entra no coração. Então, eu não enxergo o outro ser humano como cores, como rótulos, como nada. Eu enxergo outro ser humano como um ser de luz, né? Quando eu transpus a Teté do Abaeté, porque na minha época, na década de 70, eu tinha uma conexão, eu ia para as dunas do Abaeté, eu ainda criança, minha mãe me levava lá, e aquelas dunas eram gigantescas, e naquela época chamavam-se de lavadeiras e não ganhadeiras, né? Eram mulheres que, por muitas vezes, não tinham o que comer e eram ofertadas com a natureza, vai lá na lagoa e pesca, e aí a fome passava. Eram mulheres que lavavam trouxas de roupa, porque antigamente não tinha máquina de lavar, e daí a fortaleza delas, elas lavavam aquilo ali na lagoa do Abaeté, 10, 12 trouxas por semana para ter o ganha-pão dela. Então, assim, quando a gente tem um foco em alguma coisa, aquele foco, a tendência é que aquele foco permaneça e se alastre. Então, a humanidade, ela tem que parar de ressoar o medo e ressoar o amor. A humanidade tem que parar com essa dualidade e se unir. Tem que parar de dizer, reforçar que existe o índio, que existe... Não, somos uma raça só, uma raça humana, estamos no mesmo barco, na mesma terra. O que a gente tem que transpor no nosso coração é puro amor. Essa é a minha consciência de vida, é isso que eu tento transpor. Ela só veio como Teté do Abaeté porque eu resgatei a minha memória afetiva de quando eu era criança, dos momentos maravilhosos que eu tive na lagoa. Eu sou apaixonada por natureza. Quando a lagoa teve a questão do esgoto adentrando ela, eu senti em mim como se eu tivesse sendo aviltada como natureza, porque eu faço parte dessa natureza. Não é porque eu sou humana que eu não faço parte desse ecossistema. A Terra é uma só. Então a gente tem que vibrar amor para que a Terra se eleve enquanto vibração, positivismo, né? Enxergar o mundo sempre com um olhar positivo. As pessoas às vezes até me criticam e falam assim: ah, mas ser positivo é fácil. Não, não é, porque o mundo, ele puxa muito mais pelo negativo do que pelo positivo. Então, as pessoas tendem a reclamar muito mais do que agradecer. Olha que loucura isso. E sendo que a natureza humana é de abundância, é de agradecimento, né? Então, a gente precisa rever muitos conceitos, parar de ficar colocando foco de... coisas do tipo assim, uma vida negra importa? Não, toda vida importa. Até o calango que a Sandra colocou lá importa, até a lagoa, quando ela deixou nesse... Eu não gosto de chamar de pandemia, eu prefiro chamar de processo evolutivo da humanidade. Quando a lagoa parou de ser visitada, o Amadeu mesmo que me contou isso, o que ela fez? Ela começou a se expandir enquanto natureza. Olha que coisa linda! E a gente tem que agradecer esses pequenos presentes que o universo vai nos trazendo, né? Então, assim, eu acho que onde a gente põe o foco é onde ele vai. Meu foco sempre vai ser o amor, sempre. E mesmo quando eu tiver alguma coisa desviada, eu mesmo vou dar uma coisinha e vou dizer assim para mim: epa, o seu foco é amor, a sua missão é amor, volte para a linha. E aí eu vou voltar para o amor.
E façam isso também comigo quando sentirem, porque para mim é só aprendizado. Então, assim, eu sempre digo, eu ressoo amor porque eu sou filha do Criador, e assim é. É só isso que eu tenho de dizer para isso. As ganhadeiras, na verdade, é a minha memória afetiva quando eu era criança. Que lindo, obrigada, viu, Ana? E você, Sandra, está valendo para você a mesma questão. Como é que você enxerga temas tão importantes, tão relevantes, serem tratados em livros infanto-juvenis, e como é que você faz a passagem para que a tua ilustração traduza isso? São tantos temas em um, né? Então, vamos lá. Eu acho que a gente que trabalha com autoria de imagens, de texto, a composição, a música, eu acho que a gente tem uma missão, sim, de elevar, né? De trazer temáticas, de trazer questões. Às vezes não vai puxar só para o bom humor, mas você pode tratar temas mais complicados, mais polêmicos de forma amorosa. Então, assim, muita coisa que a Ana falou vai cair nisso, é olhar o lado positivo das coisas, é o lado de agradecimento, é falar mesmo de forma amorosa para tentar trazer a mensagem, né? Porque se a gente vai, assim, também na briga, querendo se impor, a gente já fecha um bloqueio de comunicação. Nós duas somos da área de comunicação até, né? Mas, então, assim, para você captar o leitor, o receptor, você, de forma amorosa, colocar as questões. Em relação ao protagonismo negro, que você falou, eu acho que é um tema, assim, que tem que vir à tona, porque a gente tem ouvido falar, né, do racismo estrutural e muitas coisas que a gente, de modo geral, como sociedade, não percebe que faz. Então, assim, foi um vídeo que eu assisti, que eu achei super interessante e que é para refletir mesmo. Eu acho que esse policiamento, essa coisa que a Ana até falou de eu tenho uma linha, um caminho a seguir, uma coisa que eu acredito, somos humanos, às vezes a gente sai daquele caminho, se irrita por alguma razão, tudo. Até existe uma parte da raiva que move a gente também para realmente criar situações assim para ação, e a gente tem que ter foco naquilo que acredita, sim. Agora, eu ilustrei, depois de Teté da Baeté, um livro da Sônia Rosa, né? E, por coincidência, eu assisti uma live que ela fala sobre a ilustração, o negro retratado nos livros, o negro retratado na ilustração, e foi super válida ter assistido antes de ilustrar o livro dela também. Então, assim, a gente observar o nosso comportamento, como que a gente traz, assim, na nossa fala, no texto, na imagem, né? Precisa refletir em relação a toda vida importa, né? Toda vida importa. Eu também ouvi que o foco está na vida negra pelo nível que chegamos, né? Mas é tudo motivo assim para a gente realmente refletir, precisa ser conversado, precisa ser visto, entender o que é o racismo estrutural, que está, às vezes, permeando as nossas ações, e cada um, assim, num nível diferente de vida, num nível diferente de crença, num nível diferente de aprendizado, porque nem todo mundo vai entender aquilo que você está tentando colocar, ou que estão tentando colocar, mesmo em relação ao racismo estrutural. Tem gente que já tem um bloqueio no início, mas se você estiver aberta para ouvir e entender, fica mais fácil, né? Não sei se eu consegui me comunicar. São vários assuntos, né, assim, que foram colocados diante de uma pergunta tua. Não, mas perfeito. Eu acho que é isso, é realmente a intenção, e a gente tem que estar aberto para ouvir o outro. Eu acho que passa para o nível da empatia. Se você se coloca para entender o que o outro está tentando te dizer, por que aquilo é incômodo, por que aquilo é um racismo, porque se você se colocar aberto, você já consegue captar aquilo, mas se você já coloca um bloqueio de início, não adianta, é falar com parede, né?
Certíssimo, tá certo. Não, eu acabei colocando muito assunto, mas no final das contas, acho que o livro, ele... A Ana trouxe, você fez uma pergunta, Ana. Suscita abraçou muita o planeta. Mas eu queria... a gente não pode esquecer que o público do nosso livro, do Teté, do Abaeté, em primeiríssima instância, é a criança. Porque a gente acredita que a criança, aliás, nós sabemos que ninguém nasce preconceituoso, né? As pessoas se fazem preconceituosas, então, e se fazem, no caso das crianças, porque convive com adultos que, de alguma forma, não elaboraram os seus próprios preconceitos. E dentro desse conceito, eu queria que você, Amadeu, nos dissesse, você que está lá dirigindo musicalmente o grupo, existe uma preocupação com relação... Aliás, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é, em que momento as lavadeiras se tornaram ganhadeiras, né? Quando houve essa mudança, se você puder nos dizer. E a segunda coisa é, existe uma preocupação de fazer com que as crianças que estão de alguma forma envolvidas com essas famílias ou com esses grupos cultivem esse elemento cultural, né? Cultive essa história, essa trajetória, para que isso não se perca, já que nós estamos pensando no público infantil como nosso alvo. Sim. Bom, a gente resgatou essa palavra, esse termo, né, ganhadeira, que não estava sendo mais utilizado, né? É um termo que, inclusive, causa um estranhamento, e eu acho que até isso também, a nível de comunicação, né, vocês que são da área de comunicação, teve um efeito, né? Ganhadeira, a pessoa já tem um certo interesse em saber o que é que significa ganhadeira, porque é um termo que não é comum, né? Mas ele foi utilizado através justamente do trabalho de ganho, né? Então ele não é uma coisa nova, ele vem lá se a gente pensar aí tem a ver com o assunto também na questão do racismo, porque o escravo ele vivia numa condição em que ele não tinha direitos, por exemplo, a ganhar um salário, a ganhar um retorno pelo seu trabalho digno, né? Então, através das lutas, né, eu acho que até hoje essas lutas são travadas, as conquistas acontecem, então não é à toa que as coisas são trazidas à tona, às vezes deturpadas, às vezes exacerbadas, né, às vezes tendenciosas para uma coisa ou outra, mas a necessidade de lutar para que as pessoas possam ter condições de vida melhor, ela existe, né? E não é dada, infelizmente, não é dada de mão beijada, ou pelo menos de compreensão de que os recursos, eles estão aqui para todos, pelo menos no que se refere ao básico, ao essencial, né? Então, quando de alguma forma, se cria mecanismos de privilégios e coloca, né, uma fatia dessa sociedade, dessa população, numa condição, né, que não é favorável, em algum momento isso vem à tona, né, e das formas mais diversas possíveis, né, porque eu me sinto um mestiço e me senti, né, posso colocar assim, acho que eu não me sentia nem índio, nem negro, nem europeu, e hoje eu me sinto índio, negro e europeu, é muito melhor se sentir dessa forma, e humano, né, que eu acho que é o mais importante, e como é importante que a gente se sinta, né, não assim, falar do outro de uma forma que a gente já percebe, às vezes, na forma que a pessoa está falando, que ela está falando em um lugar que é como se estivesse acima daquele outro, mesmo que ela esteja no discurso colocando como uma pessoa que está vendo a outra, né, como semelhante, mas não, quando a pessoa sente realmente essa semelhança de igual para igual, o trato é diferente, né? Mas as ganhadeiras, o trabalho de ganho, ela vem desse momento em que se conquistou, através das lutas, o direito de receber algo, né, pelo que se fazia. Fosse uma prestação de serviço, até a ama de leite era uma ganhadeira, né? Os negros, as negras e mestiços que faziam algum trabalho, vendiam alguma coisa e tinham o que se chamava de jornal, né, que era uma quantia diária que se passava para o senhor, né, dito senhor lá, e o que passasse daquele valor, o excedente era da ganhadeira ou do ganhador, né, do negro de ganho, da negra de ganho. Então, são histórias que quem sentiu na pele, ou quem sente até hoje,
que sabem realmente como é que é o negócio. E aí, as ganhadeiras, um termo deixado de lado, quando as senhoras faziam o seu trabalho de lavar roupa na beira da Lagoa do Abaeté, né, elas não se diziam ganhadeiras, eram lavadeiras, né? E nesse trabalho de preservação da memória e da cultura, existia um grupo aqui em Itapuã chamado Mantendo a Tradição, que eu tive a oportunidade de conviver com essa matriarca, que era a dona Francisquinha, até basicamente quando ela faleceu em 2002. Eu tive muitas conversas com ela, ia para a casa dela, e ela é uma pessoa realmente rara, né? E ela contava muito dessas histórias, inclusive falando sobre as ganhadeiras. E quando eu pensei em criar um grupo, que é um coral de pescadores e lavadeiras, que comecei a convidar essas senhoras para fazer esse trabalho, senti que realmente tinha encontrado uma pedra preciosa e, graças a Deus, eu não tive o pensamento de pegar aquela pedra e guardar para o meu uso, para o meu benefício de alguma forma, né? Então, eu não me senti dono daquela pedra que eu achei, eu me senti parte dessa história. E aí, compartilhando com as pessoas, outras pessoas foram se agregando ao processo e nós fundamos o grupo. E nessa fundação, que a gente começou a reunir para se falar dessa memória afetiva, surgiu essa música aqui, né? As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã, vendendo peixinhos baratos, pescados pela manhã. Quem quer comprar os peixinhos, entra aqui para escolher. Deus te ajude a pescar para você vender. Vou embora, senhores, esperar até quando eu voltar. Vou esperar a chegada do Saveirinho no canal. E também a jangadinha que andam no mar a navegar, com todos os peixinhos que nós precisamos matar. As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã. Essa música trouxe essa força dessa palavra com intensidade. Então, quando pensamos qual será o nome do grupo, né? Esse nome foi trazido assim como uma unanimidade, né? Apesar de ter esse estranhamento, né? Ganhadeira, será que as pessoas vão achar interessante esse nome? Eu percebi que até por ser um nome estranho, diferente, ia causar esse interesse em conhecer o que é ganhadeira, né? E basicamente, aqui tem passarinhos, aqui o quintal aqui da minha casa, ele é repleto de passarinhos. Assim como eu estava conversando com o Altair Veloso, que é um mestre, né, da música popular brasileira, eu amanheci o dia de sábado para domingo conversando com ele pelo telefone, e ele falando que mora até hoje no mesmo quintal, desde a infância dele, né? E ele conversando comigo, o dia amanhecendo, os passarinhos cantando, e eu falei para ele, rapaz, eu também vivo no mesmo quintal, né? E esse espaço de Itapuã era uma extensão desse quintal de casa, né? Mas tem pessoas, como a minha família aqui veem um quintal não com olhos de cifras, digamos assim, né? Eu moro num lugar hoje que é uma das áreas mais valorizadas, né, da cidade, do bairro de Itapuã, que é a Avenida Dorival Caymmi, em termos comerciais, e a gente, graças a Deus, ainda tem um pedaço de mata. Então, esses passarinhos, eu vi o comentário aí, eu abri esse parênteses. Estão maravilhosos, inclusive, né? A questão da preservação e de passar esse legado para as crianças e para as novas gerações. Então, isso, desde o início do grupo, em 2004, as crianças foram se agregando, na época, com 7, 8 anos de idade, participando do grupo. Hoje são mulheres, né, algumas já mães, né, casadas, outras já com profissões e tal, mas que sempre vem chegando, né, a nova safra de crianças, e nós conseguimos uma coisa que foi uma façanha muito importante, porque, só concluindo aqui, a gente conseguiu com que as crianças e os jovens vejam nas ganhadeiras um lugar central de prestígio, digamos assim, de você gostar de ser ganhadeira. Então, as crianças, os jovens
que em algum momento a gente percebeu que não estavam querendo mais se identificar com essa cultura tradicional, era como se estivessem pagando mico, isso lá pelos idos de 97, 98, quando a gente começou a trabalhar com o GRITA, Grupo de Revitalização de Itapuã, a gente viu crianças que passaram da infância para a adolescência e já não queriam se colocar naquele lugar de dançar a música folclórica, digamos assim. Uhum. Mas, graças a Deus, a gente consegue, e hoje é, inclusive, parte do currículo das escolas da rede municipal. A gente vai nas escolas, entra de sala em sala com as ganhadeiras e as crianças cantando as músicas da ganhadeira. Então, a gente já prevê que daqui a 80 anos a gente vai ter essas crianças levando essa história adiante. Eu acho que se perpetuando mesmo. Desculpa aí. Muito legal, Amadeu. Que bacana esse compartilhamento seu. Você me fez lembrar, com essa sua fala, e com a fala também da Ana e da Sandra, e do ambiente que você está agora, e que a gente está aqui, de alguma forma, degustando aí o cantar dos passarinhos, né? Você me fez lembrar Manuel de Barros, né? Olha, que ambiente bonito, né? E com a seresta aí que o Amadeu nos presenteou, que lindo. Me fez lembrar Manuel de Barros quando diz que, ele se diz, né? Diz que o quintal que ele vivia era maior do que o mundo. Então, o nosso quintal é maior do que o mundo, né? O nosso quintal Brasil, nosso quintal América Latina, né? O nosso quintal dos lugares de onde nós estamos, os espaços que nós ocupamos e que transcende a nossa raça, o nosso gênero, as nossas opções todas, que fazem com que o ser humano seja essa coisa tão complexa e, ao mesmo tempo, tão simples de ser entendido, né? Que eu acho que é aqui o esforço de quem escreve, de quem ilustra, de quem compõe ou canta, e de nós que, do outro lado, trabalhamos e recebemos esse material para produzir livros. Eu acho que nada disso faria sentido se nós não nos sentíssemos parte desse processo. Somos nós que somos força de mudança a partir do lugar onde estamos, das nossas funções, e das coisas muito pequenas, desde a forma como eu acolho alguém, como eu recebo, como eu trato, como eu realizo meu trabalho, como eu conduzo as minhas relações. Então, não dá para a gente esperar dos governantes aquilo que passa pela nossa esfera, né? Somos nós que somos fatores de mudança a partir das nossas pequenas atitudes. Então, eu estou muito feliz por esse momento, porque eu acho que, no final das contas, nós estamos todos aqui esperançando, né? Eu acho que o verbo esperançar, que é um verbo novo, né? Não sei nem se a nossa gramática já aceitou, mas eu acho que esperançar é uma atitude nossa de cada dia. A gente está indo para a nossa reta final. Eu ainda quero de novo agradecer todos os amigos e amigas de vocês, da Paulus, que estão participando, né? Já agradecer aí a Melissa, que é quem acompanha todo esse processo, quem torna esse processo uma realidade, a Paulus, essa editora que hoje nos possibilita estarmos aqui. Eu queria que agora vocês sintetizassem, né? Eu sei que é difícil, porque vocês são todos artistas, e os artistas têm essa dificuldade de sintetizar, né? Porque a arte, ela é ampla, ela se expande. Deixem aí a palavra final de vocês, né? Para esse momento onde nós esperamos e precisamos tanto de esperança. Então, Ana, qual é a tua palavra final para essa manhã que já se adianta, né? Por favor. Olha, Dívia, primeiro eu tenho gratidão por esse encontro. Olha quão diverso foi, né? A Amadeu com a música, a Sandra com a ilustração, eu com a escrita, você com a comunicação. Eu estou vendo aqui no chat que tem gente do Canadá, gente de São Paulo, gente lá da Flórida, gente da Bahia, muitos amigos de infância que eu não via há muito tempo, dando parabéns, gratidão a todo mundo. E eu queria encerrar com essa diversidade, né? A Amadeus falou muito lindamente sobre o jardim. E aí me veio um conto, que eu vou tentar resumir rapidinho aqui, onde um pai que era rico dizia que ia mostrar para ele a diferença entre a riqueza e a pobreza. E mandou ele para uma casa muito simples, uma fazenda de uma família muito pobre financeiramente. E aí o menino passou uma semana e voltou para casa e disse assim: pai, gratidão por você ter me mostrado o quão rico eles são. A gente aqui tem uma piscina em casa, eles lá têm um rio.
A gente aqui tem uma varandinha com algumas flores. Eles lá têm uma floresta maravilhosa. Então, olha quanto lindo é a natureza, quão lindo, quão diverso ela pode nos oferecer. E eu acho que o Abaeté oferece isso, né? Quando eu disse lá no começo que as ganhadeiras não tem dinheiro para comer, vai lá no rio e pesca, é isso. Olha a divindade que é a natureza. Então, assim, Amadeus, você é muito rico por ter esse jardim cheio de passarinho. Posso lhe confessar que eu até tenho uma pontinha de inveja. Eu tenho uns passarinhos que cantam para mim todo dia de manhã e eu sou grata por eles. Mas, assim, eu acho que a gente deve sempre, ao acordar de manhã, agradecer pela visão que a gente tem, pela audição, pelo paladar, por tudo que a gente é, quanto ser humano. Olha que diversidade é o nosso país, olha que diversidade é o mundo, né? Quantas cores a gente tem na natureza. E isso é que é o mais importante. E isso é que é o poder do mundo, isso é que é o poder da natureza, da humanidade e do amor. Então, gratidão a todos que me passaram o amor através dessa energia, pelas palavras carinhosas. Eu realmente estou me sentindo hoje um ser humano mais amoroso do que ontem, porque a energia aqui no chat está muito grande e eu sou muito grata por este momento com vocês aqui agora. Gratidão. Obrigada, Ana. Sandra? A gente não está te ouvindo, Sandra. Vamos lá, palmas para a Ana. Vou tentar sintetizar mesmo, porque você falou de palavras e eu observo muito palavras e uso nas ilustrações, eu acho que você chegou a comentar, né? Então, palavras que resumem a nossa fala hoje: amor, empatia, intuição. Palavras que resumem Teté do Abaeté: superação, né, enfrentamento e educação. A educação que faz toda a diferença. Eu queria deixar essa ênfase na educação, e é o que eu trago também na ilustração, nas palavras soltas, quando o Teté faz alguma coisa, que eu não vou contar aqui, e quando tem lá na biblioteca, essa ênfase nessas palavras que são muito importantes. E quando o Teté está fazendo alguma coisa, oportunidades é uma palavra que está nessa ilustração, é o criar e oportunidades. Então, eu acho que é tudo que a educação permite. Grata, Ana, por trazer essa mensagem aí e por me ajudar a criar aí essa Teté ilustrada. Então, obrigada, Dilvia, a todo mundo que está assistindo, Amadeu, por tudo. Obrigada, também. Sandrinha. Beijão. Você, Amadeu, por favor. Mais seresta para nós. Trechinho de Dorival. A Baeta tem malagos, arrodeada de areia. A Baeta tem malagos, arrodeada de areia branca, de areia branca, de areia branca, de areia branca. De manhã cedo, se uma lavadeira a lavar roupa no Abaeté. Vai se benzendo porque diz que ouve a zoada do batucajé, do batucajé, do batucajé. O pescador deixa aqui seu filhinho, tome jangada, faça o que quiser, mas a pancada se o filhinho brinca perto da lagoa do Abaeté, do Abaeté, do Abaeté. O Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca. Para não dizer que o artista não tem poder de síntese, né? Sintetizei aqui. Mas é isso, agradecer também essa oportunidade e que a gente possa se encontrar mais vezes e cada vez mais aproximar esses corações que quando se aproximam, às vezes, né, quando eu sempre lembro da fábula dos porcos espinhos, né, que precisam do calor uns dos outros e, quando se aproximavam, se feriam com os espinhos e morriam de frio quando se afastavam. Então, a gente tem que aprender a se aproximar e não se ferir
as palavras, com as faltas de compreensão. Então, acho que a tarefa é essa. Viva a Teté do Abaeté, viva as ganhadeiras, viva nós. Lindo. Saúde. Obrigada, Amadeu. Eu começo a encerrar essa manhã aqui cheia de emoção, feliz da vida, porque eu acho que o sentimento que realmente perpassou essa nossa conversa foi o amor, né, com que a Ana abriu a sua fala aqui, depois a Sandra complementou e o Amadeu sintetizou, né, aí por meio da música e por meio dessa manifestação artística. Quero agradecer de novo a todas as pessoas que generosamente nos acompanharam nesta manhã, né, que tornaram isso possível, a Paulo, aos amigos do Brasil inteiro, né, e que de alguma forma estão aí também espalhando essa energia bacana que Teté do Abaeté veio trazer e que com certeza vai contribuir muito por uma mudança, né, nos rumos das coisas. Aliás, essas mudanças, de novo reforçando, elas começam no pequeno, né, começam nas coisas muito pequenas. Gente, eu agradeço de novo a presença de vocês três, Ana Dantas, Sandra Ronca e Amadeu Alves. Obrigada por vocês estarem aqui, a quem nos acompanhou, e que a gente tenha um fim de semana maravilhoso, que a gente tenha um fim de ano próspero e que ele seja nutrido de esperança e de sonhos de tempos que devem vir e que sejam muito melhores. Um grande beijo, um excelente fim de semana para todos nós, e a gente fica aí com a imagem linda de Teté do Abaeté para todos nós. Um beijo, um ótimo sábado para a gente. Obrigado.